Sério, esse mangá foi um dos mais divertidos e loucos que eu já li. Então já merece seu like, pois dá um trabalho trazer da gringa a ele. Agora fiquem com essa obra. A história começa com um grupo de membros de uma gangue ficando subitamente tensos ao ver um homem. Eles imediatamente reconhecem como Juzu Ogami, o infame assassino cujo nome causa medo no corações até mesmo dos criminosos mais durões. Imperturbável pela tensão perceptível, Ogami acende casualmente um cigarro, irradiando uma aura de calma misteriosa. Ele então pergunta sarcasticamente a ele se ele tem o consentimento deles para reduzir o estabelecimento a cinzas. Uma saraivada de tiros irrompe dentro dos limites do armazém, transformando a situação em um tiroteio feroz. Com cada. No momento, fica cada vez mais evidente que Ogami está longe de ser um adversário comum. Seus movimentos são graciosos e fluidos, como se fossem guiados por alguma outra força mundana, sem esforço, evitando o ataque de balas. Os gangsters ficam pasmos quando suas balas falham. Para contatá-lo, só por estar lá, Ogami muda o equilíbrio de poder no intenso impasse. Eles ficam surpresos quando ele usa habilmente um jornal para bloquear as balas, deixando chocado e incapazes de acreditar que estão testemunhando. Com incrível velocidade e precisão, ele tira o resto deles, um por um, evitando sem esforço seus ataques mal-sucedidos. Em meio ao caos, um membro de uma gangue tenta atacá-lo, mas o assistente de Ogami intervém rapidamente, garantindo sua segurança. O assistente então pergunta se ele está bem, demonstrando preocupação em meio à cena caótica. Em resposta, Ogami expressa frustração ao seu assistente, lamentando que eles não teriam acabava nesta situação se tivesse desempenhado as suas funções de forma mais eficaz. Ogami faz uma pausa para acender outro cigarro, o brilho fraco da brasa iluminando sua expressão severa. Observando a habilidade notável de Ogami, seu assistente o elogia, notando que ele parece operar com tal proficiência que ele não requer um parceiro. Continuando, ele expressa admiração pela atitude de Ogami. Reputação entre os Kitmen. Apesar dos elogios, Ogami os desvia, preferindo seu assistente a reserve esses elogios para um momento posterior. A discussão deles muda para o hábito de Ogami de carregar um jornal, que ele explica serve a um propósito prático, auxiliando em sua capacidade de se integrar aos negócios, ambientes e esconder sua arma. Ele considera brevemente o valor de um ninho de lixo próximo, comparando-o com o valor de mercado dos besouros viado, mas acaba descartando-o como inconsequente, e descarta-o sem hesitação. Ele orienta seu assistente a seguir em frente, ressaltando sua fome como um assunto urgente. Eles param em uma loja de ramen, onde Ogami surpreende seu assistente ao adicionar generosamente alho à sua refeição, manifestando preocupação com vai emitir um cheiro forte. O assistente expressa suas preocupações, mas Ogami permanece imperturbável, afirmando que não está preocupado em ofender ninguém. Na cena seguinte, Ogami sai em um elevador. Ao esbarrar acidentalmente em uma criança, ele pergunta se a criança está bem. No entanto, o comportamento severo e o olhar intenso de Ogami assustam o garoto, que imediatamente foge com medo. Ogami murmura para si mesmo que não teve a intenção de assustar a criança. Ele suspira, reconhecendo sua falta de habilidade em lidar com criança. Ele reconhece para si mesmo que nunca foi bom em se comunicar com criança, achando mais fácil conversar com os criminosos que foi contratado para eliminar. Refletindo sobre seu passado, ele relembra sua infância já profundamente envolvido no mundo do crime naquela idade. Ele descarta o casaco, talvez simbolizando o abandono de seu passado. Ele olha para uma foto de família, imaginando se ele poderia ter sido um pai ou marido melhor. Ele acende outro cigarro no varanda, refletindo sobre o que poderia ter feito diferente em sua interação com a criança. Ele admite para si mesmo que não tem ideia e se sente perdido sobre como se comunicar com as crianças. Expressando frustração com a sua falta de habilidades sociais, ele lamenta não saber o que fazer. Diga a uma criança. Ele reconhece que sua única proficiência reside em seu trabalho, que ele admite que nem gosta. Refletindo sobre a monotonia de sua vida, ele observa que poucas vidas poderiam ser mais chatas do que a sua. Enquanto ele contempla sua situação, a campainha interrompe seus pensamentos. É seu assistente que veio lhe dar algo. Assustado, ele é atacado por uma vespa desconhecida. Reagindo instintivamente, ele a mata, notando seu aparência incomum e sucumbe à inconsciência após uma dor latejante. A cena muda para uma mulher frustrada revelada como a ex-mulher de Ogami, Ariva Nabushi, tentando desvendar algo. Ogami recupera a consciência, desorientado sobre o que o rodeia e questiona seu paradeiro. Ao ver Ari, ele sabe de sua localização e ela confirma que ele está em seu laboratório. Ela expressa sua preocupação, mencionando que embora seus sinais vitais estejam estáveis, seu corpo passou por mudanças físicas significativas. Ela elabora que sua transformação foi desencadeado pelo veneno de uma vespa que o seguiu desde o local de trabalho. Instando-a a examinar
examinar-se no espelho, presumivelmente para compreender a extensão de suas alterações. Ela revela que os indivíduos que Ogami eliminou estavam associados a uma facção que investigava manipulação genética, sugerindo uma ligação com sua metamorfose. Ele fica surpreso com a revelação, percebendo que a Vespa aparentemente comum sempre abrigou propriedades extraordinárias. Ogami olha para seu reflexo no espelho e fica totalmente perplexo com sua aparência jovem. Ele comenta que parece um garoto de 12 anos e questiona a Ari sobre a possibilidade de a transformação é temporária. Ele a questiona se eventualmente retornará à sua forma original, mas com uma expressão vazia, ela confessa que não tem resposta para essa pergunta. Ele implora a ela, destacando sua inteligência como a pessoa mais brilhante da organização, para encontrar uma solução para restaurá-lo ao que era antes. Ari explica que ela está atualmente examinando amostras da colmeia trazidas por seu parceiro, e adverte que encontrar uma solução não será simples. Ela sugere que ele faça uma pausa no trabalho, mas as vozes de Ogami se preocupam com a instabilidade financeira devido às suas responsabilidades. Ela responde friamente que tem um emprego, então ficará bem. Ela observa que o chefe deseja discutir uma proposta com ele. Ele atende a ligação e seu chefe reconhece sua situação incomum. Ogami garante ao chefe que está bem e totalmente capaz de trabalhar, apesar de sua condição. O chefe menciona que antecipou a resposta de Ogami e tem em mente um trabalho perfeito para ele. O chefe o surpreende ao revelar a tarefa. Ele quer que Ogami frequente o ensino médio, deixando-o chocado e confuso com o pedido. O chefe explica seu plano de enviar sua filha para uma escola secundária particular no próximo ano e quer que Ogami conduza uma inspeção interna. Ogami reage com raiva, pensando que seu chefe está brincando sobre mandá-lo verificar uma escola para seu filho. Ari questiona a objeção de Ogami, apontando que ele nunca progrediu além do ensino fundamental. Ele expressa sua relutância em obedecer, afirmando que não quer fazer o trabalho. Ele diz ao chefe que não impressionará ninguém com o que considera absurdo. Apesar do protesto, seu chefe enfatiza que é um trabalho e que ele será remunerado por isso. A cena muda para Ogami enquanto ele se prepara para a escola. Kotatsu Nakota, seu parceiro, o elogia pela aparência, mas ele reclama que se sente como se ele estivesse fazendo cosplay. Seus óculos são equipados com câmeras e dispositivos de comunicação integrado. Kotatsu provoca Ogami, comentando que apesar de sua aparência jovem, ele ainda é um homem velho. Ele garante a Ogami que o protegerá. Ogami reconhece o apoio de Kotatsu, mas lembra ele para observar seu tom. Ele expressa frustração em particular, considerando a situação longe de ser perfeita. Ele aceita ser enviado para o ensino médio, apesar de seu desconforto com as crianças, mas reconhece necessidade devido a restrições financeiras. A cena transita para a sala de aula, onde todos os alunos apresentar-se. Um aluno se apresenta na classe, provocando uma enxurrada de conversas entre as meninas. O professor chama o próximo aluno para se apresentar e se apresentar. Josa vai até a frente. Seu comportamento lembra o de um homem morto. As meninas da sala de aula marcam isso. Ele é um deprimente. Kotatsu provoca Jooso através do dispositivo de comunicação, criticando sua introdução, como se encolher e aconselhá-lo a se misturar, compartilhando mais sobre si mesmo como hobbies. Josa responde, afirmando que não tem hobbies e que seu único talento é atirar. A turma inteira fica chocada com sua revelação. Ele esclarece rapidamente que se referia a armas de airsoft e não reais, tentando dissipar qualquer mal-entendido. Apesar do seu esclarecimento, a classe ainda o vê como um esquisito. O dia escolar chega ao fim e Ogami se sente aliviado que acabou. No entanto, ele duvida de sua capacidade de sobreviver se não consegue nem lidar com a tarefa simples de apresentações no primeiro dia. Enquanto ele reflete, dois de seus colegas passam, dizendo palavras duras e duras para ele. Kotatsu pergunta se Ogami quer que ele cuide dele, mas Ogami descarta, dizendo, está tudo bem. De volta à casa de Ogami, Kotatsu preparou uma rice para ele. O jogo questiona por que Kotatsu está em sua casa cozinhando para ele. Kotatsu responde que se não o fizer, Ogami provavelmente recorrerá a comer Raymond com excessiva alho, cimentando ainda mais sua impopularidade na escola devido ao seu odor. Ele conta como quase encolheu-se até a morte só de ouvir o discurso de Ogami. Kotatsu expressa preocupação, enfatizando a importância de não comprometer seu disfarce e de evitar ações que possam levar à suspensão ou expulsão. Ele lembra Ogami das consequências financeiras, enfatizando que se ele for expulso da escola, não será pago. Kotatsu então pergunta a Ogami se ele está preparado para o dia seguinte. Ele descarta a ideia de se preparar, afirmando que não recebeu novas ordens do patrão, e rejeitando a preocupação de Kotatsu, questionando sarcasticamente se ele é sua mãe. No entanto, Kotatsu insiste que a escola é para aprender e que ele precisará de livros didáticos e um estojo. No dia seguinte, na escola, a professora anuncia que as aulas normais começarão a partir desse dia. Ogami relembra sua infância, onde foi acolhido por sindicato, treinado e colocado para trabalhar. Ele reflete sobre os altos e baixos de sua vida, seu casamento, seu filho e sua atual idade de 39 anos. A professora orienta os alunos a abrirem seus livros de matemática, surpreendendo Ogami com a matéria. Ele admite
admite para si mesmo que sempre pensou que os números só subiam e nunca considerou a existência de números negativos. Ao assistir às aulas, ele se emociona, percebendo a alegria de aprendizagem. Ele reconhece que está aprendendo coisas que nunca soube antes e reflete sobre sua vida passada de fazer trabalhos sujos sem contemplar nada mais profundo. Ele questiona se este recém-descoberto o conhecimento é a razão de sua resposta emocional, gostando da absorção do conhecimento, a suavidade de uísque que ele costumava beber depois de completar trabalhos de sucesso. Na casa de Ogami, Kotatsu informa que o jantar está pronto, mas ao vê-lo imperturbável em sua mesa de estudo, ele pergunta se há algum problema. Ogami responde que ele tem um problema, e é que o dever de casa do ensino médio é muito agradável para ele, mas ele já fez isso, revisou e se preparou para a aula de amanhã. Kotatsu, chocado, não entende por que isso é um problema e o aconselha a relaxar um pouco. Ele comenta que Ogami levando suas aulas muito a sério. No dia seguinte, na escola, Ogami fica novamente fascinado pelo aprendizado. Muitas coisas boas. Durante o intervalo, ele diz para si mesmo que seus sentimentos sobre a interação com crianças ainda não mudou. Ele pondera que isso é demais para ele e espera voltar seu antigo corpo o mais rápido possível. Kotatsu informa que há algum tipo de comoção acontecendo. Os alunos estão correndo e os professores pedem que voltem para a escola. Vemos um homem nu vestindo uma máscara de panda chutando segurança. As duas garotas de antes estão rindo e tirando foto daquele cara. O cara panda corre na direção das garotas e as encurrala. Ele diz a eles para levarem uma boa olhada tudo que ele conseguiu. As meninas ficam assustadas com seu movimento repentino. Dizem-lhe que a polícia chegará em breve e o prenderá, mas ele diz que não se importa, confiante de que vai fugir. Mesmo que ele seja pego, ele também está pronto para isso. O cara da máscara de panda começa a tirar a cueca. Ogami os observa de longe. Kotatsu lembra a ele que essas são as garotas que estavam zombando dele antes, então é melhor ir embora. Ogami diz que não está errado, mas essas meninas têm a mesma idade da filha dele e ele tem idade suficiente para saber disso. Kotatsu lembra que ele pode fazer o que quiser, mas apenas não estrague seu disfarce. Ele vê alguns calços de um aluno próximo e os arremessa em direção ao indivíduo com máscara de panda. Kotatsu, surpreso com sua ação repentina, o anima. Ogami, entretanto, prontamente diz a Kotatsu para ele então dispara através da fumaça, acertando um soco na barriga do panda, apenas para descobrir que ele nenhum efeito. Ele é apenas uma criança agora. Num acesso de raiva, o panda brande uma banana de dinamite, ameaçando destruir a todo. Ogami fica perplexo com a origem da dinamite. Pensando rápido, ele usa seu livro para lançar o explosivo para o céu, enquanto Ogami, aparecendo do nada, dispara um tiro para detoná-lo. As duas meninas ficam sem palavras, chocadas com o resgate nas mãos de Ogami. Quando questionado, ele desvia, alegando que outra pessoa derrubou o agressor, e ele é apenas um estudante regular. Com isso, ele desaparece no ar, deixando caos em seu rastro. Os canais de notícias transmitiram o incidente, deixando o incrédulo diante do surreal reviravolta nos acontecimentos. No dia seguinte, na escola, os alunos discutem a criação de um bate-papo em grupo. Depois de adicionar pessoal, Ogami é o único que sobrou. O aluno sugere deixá-lo de fora, pois ele parece desinteressado. Enquanto pensa consigo mesmo, ficaria feliz se decidissem deixá-lo de fora, mas ele concorda em aderir ao ser convidado. Em casa, ele está frustrado com a enxurrada de mensagens. No bate-papo em grupo, ele se pergunta por que existem mensagens de apenas uma palavra e se esforça para acompanhar. Ele, sentindo-se oprimido. Mesmo quando ele tenta fechar o chat, as notificações continuam chegando. Então ele desiste de tentar detê-los. Kotatsu sugere que ele desligue as notificações, mas Ogami sai para a varanda. Quando Kotatsu pergunta se ele vai fumar, ele responde que desistiu, mas Kotatsu menciona que é porque seu novo corpo tem tolerância zero para substâncias nocivas. Refletindo consigo mesmo, ele se sente ótimo com isso e considera continuar com isso por mais um pouco. No dia seguinte, na escola, Ogami está profundamente absorto em um livro, enquanto Kotatsu se comunica com ele através do link. Ele reflete sobre a ironia de Ogami, um ex-assassino lendário, agora criança e ainda completamente absorto em seus estudos. Questionando-se sobre suas motivações, Kotatsu especula que é para expandir suas oportunidades de carreira, uma vez que ele recupera seu corpo original. Ogami rejeita esta ideia, afirmando que considera a aprendizagem inerentemente agradável. Kotatsu se esforça para entender, expressando sua antipatia pelos acadêmicos. Ogami casualmente descarta suas dúvidas, sugerindo que o apreço pela educação se desenvolve com a idade. No vestiário, ele tira os sapatos e é saudado pelas duas meninas que resgatou. Eles o cumprimentam, chamando de Ogami, seu novo apelido. Ele os cumprimenta desajeitadamente com um sorriso tenso. Então uma das garotas diz a ele para diminuir o resto com cara mal-humorada. Ele relutantemente concorda, mas no fundo teme ter que interagir com os pequenos. Outrora um temido assassino, ele agora está reduzido ao excêntrico do ensino médio de Ogami. A cena muda para sua aula de matemática, onde ele se esforça para compreender a lição, mas
Mais tarde, em sua casa, ele sai do quarto olhando, abatido. Kotatsu percebe seu comportamento sombrio e pergunta sobre isso. Ogami relata suas dificuldades na aula, deixando Kotatsu confuso. Ao explicar suas tentativas fúteis de revisar o material, ele expressa frustração por sua falta de compreensão. Determinado a melhorar, ele liga Arie e pede aulas de matemática. No entanto, Arie recusa, citando suas próprias responsabilidades, priorizando encontrar uma solução para revertê-lo à sua forma original. Ele continua tentando obter ajuda, mas ela insiste que ele deveria engolir seu orgulho e conversar com seu professor. Ogami teimosamente recusa, achando humilhante pedir ajuda a alguém mais jovem. A conversa deles termina em frustração enquanto Arie o incentiva a superar seu orgulho. No dia seguinte, na biblioteca, Ogami desiste, sentindo-se derrotado e frustrado por sua incapacidade de compreender os conceitos matemáticos. Ele lamenta o ciclo de ficar ainda mais para trás a cada nova lição. Assine fortemente. Ele é interrompido por Ryu Shureishi, um colega que parece entender sua situação. Ryu simpatiza com Ogami, reconhecendo que ele pode ter enfrentado desafios semelhantes e o passado. Ele sugere que estudem juntos, revelando suas frequentes visitas à biblioteca para o mesmo propósito. Esforçando-se, Ogami estuda diligentemente e depois faz o teste de matemática na escola. Para sua alegria, ele consegue uma pontuação perfeita. Grato pela ajuda de Ryu, ele o acredita por seu sucesso, mas Ryu modestamente atribui isso ao trabalho duro de Ogami. Aliviado por agora ele poder manter acompanhando a aula, Ogami experimenta a satisfação de alcançar uma pontuação perfeita pela primeira vez em sua vida. Expressando sua gratidão, ele se dirige a Ryu como seu mestre e o oferece para beber. No café, Ogami elogia seu mestre por suas habilidades como professor e dedicação aos estudos. Curioso sobre as aspirações de Ryu, Ogami descobre seu sonho de se tornar médico. Ryu conta sua história pessoal, revelando a perda de sua mãe na infância e a profunda influência de seu pai e avó em sua vida. Ryu revela que a saúde de sua avó está piorando, o que o levou a se comprometer a se tornar um médico para ajudar outras pessoas como ela a viverem vidas mais longas. Ogami fica profundamente comovido com a decisão de Ryu, considerando um anjo em forma humana. No entanto, Ryu rejeita humildemente o elogio, insistindo que não é nada especial. Ao refletirem sobre seus respectivos caminhos, Ogami reconhece o forte contraste entre as suas intenções. A conversa deles é interrompida por um indivíduo assustador que começa a menosprezar Ryu, questionando sua compreensão da relação custo-benefício de um diploma de médico e menosprezando. Ogami fica indignado com o desrespeito do homem e procura confrontá-lo, mas Ryu intervém, pedindo moderação. O homem continua seu discurso, gabando-se do material, posses e criticando o futuro do Japão. Ogami luta para conter sua raiva, mas Ryu permanece composto. Quando o homem zomba da inteligência e competência de Ogami, Ryu defende seu amigo, afirmando que os insultos do homem não têm relevância para suas motivações para seguir a medicina. Ele repreende a atitude condescendente do homem, enfatizando o valor da trabalho árduo e dedicação em relação aos bens materiais. Ele afirma que alguém que despreza os outros não tem o direito de ridicularizar aqueles que se esforçam seriamente. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Você é incrível. Se esse vídeo chegar a 50 comentários, vou trazer a continuação dessa obra.